Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a quarta parte, hein? Glória a Deus. O tema, diga não às vozes. Vamos, pelo Espírito Santo, concentrar-se 100% na voz da palavra de Deus, que é a verdade. Continuamos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, desde a queda de Adão e Eva, o ser humano está 1% do seu potencial, vivendo escravizado, cegado, roubado. E agora o Espírito Santo entra com todo esse potencial. Ele vai muito além da nossa mente, com gemidos inexprimíveis. Ele tem um propósito traçado, todos os dias foram escritos sem que nenhum deles houvesse. A sabedoria dele é infinita, seu poder, seu amor, sua glória. E ele está no comando de algo muito maior do que nós podemos imaginar. O preceito da lei se cumprindo em nós mostra Deus vindo aquilo que ele falou para Adão e Eva, quando os vestiu, que eles estavam nus e fez promessa. Essa ajuda que realmente é preciosa, insubstituível, indispensável. Quando nós temos a humildade para reconhecer que confiar não significa ter todas as respostas, que confiar significa você fiar no pouco, no muito Deus vai te colocando, e você, aquilo que você já ouviu, como o pastor Ricardo pregou domingo, você vai praticando pela graça, com a ajuda do Espírito Santo, e esse aprendizado não apenas de ouvir, mas o aprendizado de praticar, então você aprende por experiência. É uma coisa bonita, pessoal, que o Espírito Santo vai destravando querer efetuar, aonde nós temos agora outros propósitos. A metanoia, que fala arrependimento, a mudança de mente. Meus amados irmãos, desde que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, as prioridades mudaram. Nós que antigamente amávamos o pecado e tínhamos prazer no pecado, hoje estamos em guerra contra o pecado e vemos o pecado como algo não necessário, mas sim como algo abominável. Nós que não víamos sentido em aprofundar o nosso relacionamento com Deus, seja pela palavra, oração, jejum, oração em línguas, misericórdia para com os necessitados. Vamos aprendendo, meus amados irmãos, agora, essa nova vida que se descortina, vida com V maiúsculo, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa nova vida que se descortina diante de nós, ela é totalmente diferente daquela que nós vivíamos quando andávamos segundo a carne. Porque o Senhor, com o seu amor, a sua sabedoria, o seu poder, a sua glória, ele tem uma mente em favor de pessoas, para a salvação delas. Deus não quer que ninguém se perca, mas que sejam salvos. E aí nós vemos que nós que éramos individualistas, nós vivíamos para a nossa carne, para o pecado, para a vaidade, e o fim disso é a morte, a vergonha eterna. De repente Deus nos coloca para sermos servos de Deus, amigos de Deus, família de Deus. Coloca em nós essa maravilhosa presença. Então se começa, se o ladrão na cruz, aquele que foi salvo, descesse, ele entraria num processo maravilhoso de se entregar a Deus diariamente. Ali na cruz ele pediu para o Senhor
que lembrasse dele quando entrasse no reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se ele descesse daquela cruz, ele teria então todo um trabalhar do Espírito Santo para viver aqui para a glória de Deus. Mas como ele partiu, foi para a glória, mas sem galardão, né? E nós estamos aqui, além de salvos e amigos de Deus, podemos produzir, porque através desse corpo temos muita limitação. No corpo nós percebemos só aquilo que o Espírito revela, entende? É bom que seja assim, para não ficarmos soberbos. Para não ficarmos soberbos com a excelência da revelação, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 12. O que vemos é que neste processo de dependência da graça, o Senhor vai nos levar agora a uma vida de serviço cristão, direcionado por Ele, ungido por Ele, confirmado por Ele. Aonde nós vamos enfrentar lutas maiores do que nós tínhamos quando estávamos caídos, mas agora com a força dele e a sabedoria dele, podemos ser conduzidos em triunfo sempre. Veja que as lutas que Moisés teve diante de Faraó foram lutas maiores do que ele enfrentava quando estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Mas ali estavam os sinais, estava o Espírito, estava a confirmação de Deus. Então você está vendo? É uma luta que se desenrola. Satanás ele fica com ódio daquele que declara guerra a ele. Se batiza nas águas. Ele quer muito que essa pessoa desanima, desista, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o seu vômito. Como a mulher de Ló que olhou para trás e ficou uma estátua de sal. Assim não são poucos o que o inimigo enreda, sabe, amados? Deus diz em Hebreus 10 que ele não tem prazer daquele que retrocede. Quantos que declaram guerra e no processo vão morrendo? 10.000 à nossa direita, 1.000. Você veja no deserto quantos que foram perecendo por falta de entendimento, por falta de cooperar com o Senhor, de se entregar, de conhecer o Senhor. Assim a vida cristã, Paulo diz no final da sua carreira que ele estava só, Lucas estava com ele, que Demas havia desamparado, o outro tinha se afastado, amando o presente século. E aí nós vemos que começar é bom, mas terminar é melhor. Melhor é o fim do que o começo. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que coisa tremenda, pessoal. Você começa a vida cristã, agora você não extingue o Espírito, você cresce na graça e no conhecimento, e você não retrocede. Que coisa linda, firmes e constantes, valentes do Senhor. De 32.000 que Gideão tinha, apenas 300 eram valentes. Então, isso dá menos de 1%. A terra boa existe, meus irmãos. Como Deus disse para Elias quando ele estava bem desanimado. Quando Jezabel estava perseguindo ele. E os profetas estavam sendo pagos para, mancomunar com Acabe e com Jezabel. E ele diz: olha, só eu fiquei. E Deus disse: não, Elias, ainda 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Então Deus tem sempre um remanescente, né, pessoal? Nós vamos ver no arrebatamento que de cada igreja havia os sinceros. Só Deus conhece o coração. Muitos dos primeiros serão os últimos, muitos dos últimos serão os primeiros. O desempenho atual não revela quem nós somos, porque às vezes a pessoa está errando, mas ela está confessando. Ela está diante de Deus sincera, pessoal. Às vezes o crente que você pensa que ele é tão falho, mais falho que os outros, ele é salvo. E o outro que parece tão maravilhoso, tão dedicado, tão sincero, é tudo uma máscara, tudo hipocrisia. Você veja que Davi errou mais que Saul, e nós não estamos aqui para incentivar o erro. Não, de jeito nenhum. Isso foi muito horrível. No entanto, Davi tinha um coração que se arrependia imediatamente. Quando ele foi censurado pelo seu erro, ele disse ao profeta Natan: eu errei, eu pequei. Quando se falava com Saul, ele dizia: não, eu não fiz nada, eu fiz tudo certinho. Então Saul tinha esse problema de não reconhecer quando falha. De jeito nenhum.
Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Neste processo onde o Espírito Santo é perfeito, né? Todos nós aqui somos extremamente imperfeitos. Começando um processo, uma parceria, meu Deus, com o Espírito Santo, sendo ele perfeito e nós no processo, temos que entender que dá para confiar muito mais na mente dele do que na nossa, né? Muito mais na sua palavra do que estamos vendo no visível. Entre o que está escrito e o que você está experimentando no visível, fique com a palavra de Deus. Porque Deus é muito mais sábio do que a sua capacidade de percepção do mundo. Então, entre a sua mente, seja muito mais a mente do Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Quando você achar algum aparente contradição na Bíblia, atribua isso à sua capacidade limitada de perceber a Bíblia. Porque Deus é perfeito. E há muitos pormenores que não entendemos agora, mas será revelado. Então a Bíblia não é para que nós entendamos toda ela, mas para que nós confiemos no Senhor, mesmo sem entender alguns pontos. Agora, quando você tem essa humildade de fazer essa parceria com o Senhor, e desse relacionamento diário, você decide que Deus não mente, que sua palavra é verdade, e que tudo que contradiz a palavra, por mais que pareça verdade, é sofismo. Então você vai dizer: eu creio na palavra, eu vou viver pela palavra, eu vou confessar a palavra e pronto. Quando Deus diz, então, nós vamos dizer: eu creio, ponto final. Quando a Bíblia diz que não vivemos por vista, mas por fé, 2 Coríntios 5,7, vemos que a palavra de Deus, ela mostra o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e que nós somos o invisível. Mas por causa da queda, o homem comeu da árvore da mentira. Oséias 10,13. Comeu da árvore da mentira. Seus sentidos forem botados, limitados. Então, o que nós vemos é um mundo caído. Tudo está sujeito a Cristo, mas não vemos ainda. Então, não é mentira você dizer que está curado quando você ainda está passando por uma enfermidade. Porque a Bíblia diz que você já está curado. Então o tempo de Deus, o Kairó de Deus, você está sentado no trono dos céus e você está justificado, próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. A realidade tua em Cristo. Diz Colossenses 2:3 que em Cristo estão escondidos todos os tesouros das riquezas e sabedorias. Então veja bem, a sabedoria de Deus é muito elevada, meus irmãos. E nós nascemos separados de Deus, pobres, cegos, nu, miseráveis. Não dá para confiar nessas sensações e nenhuma voz que seja contrária à palavra de Deus. Portanto, nós vivemos num mundo onde as coisas estão acontecendo, mas a Bíblia diz que já aconteceu. Agora, você confessa que já aconteceu? Isso é fé. Se você não duvidar no seu coração, senão é apenas uma papagaice, sabe? Não adianta a Bíblia dizer, eu tenho que ter respaldo, sabe, pessoal? Marcos 11:24 dizer sem duvidar. Então, Romanos 14:23, tudo que não é de fé é pecado. Então não adianta eu pular a fase, confessar. Se o meu relacionamento com o Senhor é precário, vai haver dúvidas, então eu preciso confessar isso aí. Não adianta eu confessar a vitória se eu não confessar a dúvida. Coisa tremenda isso. Pare para pensar na profundidade disso. Se reconciliar com Deus para que Ele possa te abençoar. Aquele homem disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então, tem muita gente confessando a palavra. Mas como ainda não tem essa maturidade espiritual, ela duvida no coração. Então ela deve confessar sim a palavra, mas confessar diante de Deus a dúvida no coração, para que Deus possa ir tirando. Porque não adianta, irmãos, uma mente dividida, diz lá em Isaías, em Tiago, capítulo 1, que aquele que pede e duvida não recebe. Então veja bem, se nós confessarmos a incredulidade da nossa carne que está atacando e confessarmos a palavra, estamos na perfeição. Pelo sangue, temos o perdão dessa incredulidade da carne. E pelo Espírito, nós somos salvos pelo sangue e pela palavra do nosso testemunho. Não é errado você dizer, pelas suas pisaduras eu fui sarado,
e uma voz dizer na tua cabeça: ah, dá nada. A Bíblia não fala de duvidar na sua cabeça, na sua carne. Vozes sempre haverão. Mais, né? As vozes falam mais. Veja bem, né? Agora, essas vozes na cabeça, essa tentação, essas imaturidades nossa, não vai atrapalhar a bênção quando confessada. Porque a Bíblia diz não duvidar no seu coração, mas no seu espírito é decidir crer. E lá no Salmo 56:3 diz: no dia em que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Então o que é isso? É uma batalha espiritual. A tua mente bombardeada com dardos, com vozes, sensações, e você se firma na rocha do está escrito. Não vai afundar como Pedro. Quando você se posiciona, Deus não pode mentir, a palavra de Deus é verdade. E aí você olha para o visível e está ao contrário. Agora você está numa guerra espiritual. Ou você vai dizer: Senhor, me perdoe, porque isso que eu estou vendo está me afetando. Isso é muito importante, irmãos, a humildade. Senhor, essas sensações, essas vozes, essas circunstâncias estão me afligindo. Lá em Tiago fala sobre a fé sem obras é morta. A Bíblia diz em Filipenses 4, do 6 ao 10, que se nós estivermos ansiosos, desabafamos com Deus, Ele devolve a paz. Isso é terapêutico, como a respiração. Você joga fora gás carbônico, recebe oxigênio. Assim a nossa comunhão com o Senhor, se nós formos humildes, sabe, amados, para não fingir que não estamos com medo, preocupados, ansiosos, ou apaixonados, ou avarentos, ou egoístas, essas coisas que a gente percebe, nossa carne querendo contaminar nossa alma. Não podemos nos definir assim. Nós somos o que somos em Cristo, mas temos uma carne a ser confessada, sim, temos responsabilidade. E aí, se nós estivermos tratando pelo sangue de Jesus nossas falhas e fraquezas, e confessando no Espírito, semeando no Espírito, o sangue vai abortar aquelas sementes de incredulidade e vai multiplicar aquelas sementes da fé. Por exemplo, você diz: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Isso é uma coisa boa, você dizer. Você está honrando o Senhor, semeando a palavra dele, crendo a ponto de dizer. Isso é maravilhoso. Mas se lá no fundo você falar: mas será? Ah, mas eu não sei. Então aí você está vendo a batalha espiritual entre a carne e o espírito? Como que você vai vencer? Pelo sangue e pelo espírito. Agora veja. Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça, o mover do espírito, soberano e onipotente, e o dom da justificação pelo sangue, o dom da justiça, ser declarado justo pelo sangue, reinarão em vida. Então você pode sair da incredulidade pelo sangue, pela confissão, pela humilhação, pelo reconhecimento e consagração, jejum, oração em línguas, meditação na palavra, ou, glória a Deus, unção com óleo, imposição de mãos. Você pode sair da incredulidade pelo sangue e você pode entrar cada vez mais na dimensão do Espírito, semeando no Espírito a palavra. Você nunca vai chegar a semear sem ter que confessar alguma dúvida aqui ou ali, medo, ansiedade. Sempre vai haver ataques. A tua fé, ela opera porque você está se limpando da incredulidade. Porque a carne sempre está lançando suas sujidades, a sua imundícia, a sua preocupação, ansiedade, seus dardos. Nunca estamos livres dos seus ataques, até Jesus foi tentado em tudo. A gente começa 100% só pelo sangue. É confessando, é se humilhando. A gente começa totalmente imperfeito, sabe? Mas com o tempo o Espírito Santo vai ganhando espaço e nós começamos, ao invés de confessar, a renunciar. Aí já temos a maturidade. Deixamos de ser bebês espirituais para ser maduro. Quando a Bíblia diz em Mateus 18 que se nós não fizermos como criancinhas, não podemos herdar o reino do céu, só podemos herdar sendo criancinhas, fala dessa crença sem sair da posição. Você diz para uma criança: eu vou comprar isso, ela acredita. Ela fala sobre isso, ela medita sobre isso, ela fala para os outros, ela conta aquilo como realmente vai receber. E às vezes o ser humano que prometeu nem é tão fiel, mas Deus que prometeu, ele é fiel, pessoal. Precisamos conhecer a Deus, porque se nós não conhecemos o Deus que prometeu, nós vamos duvidar das promessas.
À medida que nós conseguimos conhecer a Deus, seu amor lança fora todo medo, nós começamos a crer na sua promessa. Porque crer na promessa de um Deus desconhecido, mas será? Entende? Parece muito alto, muito elevado. Quanto mais você se humilha, se consagra, se reveste, tem comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, com os sábios e ungidos de Deus, mais você consegue crer nas promessas. Porque aí você está crendo nas promessas de um Deus que você conhece como verdadeiro, como um Deus que não mente. O conhecimento de Deus, como Jesus diz, vocês erram porque não conhecem a Deus, nem as suas promessas, sua palavra. Que Deus possa dar a nós sabedoria. Amém?